agora sobre o nosso irmão, sobre o seminarista Jonas, que veio hoje trazer a palavra de Deus para nós. Então estenda tuas mãos agora, e com essa certeza de que a nossa esperança é o Senhor, nós clamamos agora essa unção nova, uma graça renovada, dia a dia na vida desse irmão. Que a sua vocação, o seu chamado, seja cada dia confirmado, fundamentado na palavra de Deus. Solte sua voz, vai orando agora, vai pedindo a intercessão, vai pedindo ao Espírito Santo que rogue ao Pai por ele agora, que traga sobre ele palavra de profecia, de parresia, a ousadia do Espírito Santo, a capacitação que só o Senhor pode dar, porque a nossa esperança é o Senhor. Sim, Jesus, nós te pedimos agora, dai a ele dia a dia ouvido de discípulo e boca de profeta, Senhor. Nós confiamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tudo pode realizar. Obrigada, Jesus. E pedimos que Nossa Senhora esconda a vida do seminarista Jonas dentro do seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém? O povo não jantou não, né? Falar de Jesus, né? Tocar nesses assuntos sempre, que muitas das vezes não é muito agradável, não é isso? Que o profeta é aquele que, na maioria das vezes, ele denuncia, não é isso? Anuncia, mas nos dias atuais ele denuncia mais anunciando, não é isso? Então é necessário que nós tenhamos sempre no nosso coração essa vontade de escutar a palavra de Deus. Estar sempre disponível ao Senhor é o fator principal para nós cristãos dessa nova época, dessa nova aurora da igreja. Se colocar à disposição. Então eu venho falar para vocês de uma passagem que é uma das que eu mais eu me identifico há muito tempo com essa passagem, né? Antes de muitas situações. É dos discípulos de Emaús, não é isso? Então é um trechinho que fala o seguinte, em Lucas 24, 33. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Aí você pergunta para você mesmo, não é isso? Quem voltou? Se alguém voltou, levantou e voltou, é porque estava em outro lugar onde não devia estar. Partindo para esse ponto, quem voltou? Então, diz o trecho bíblico, narrado por Lucas, que 2 discípulos afugentados, né? Jesus tinha morrido, apesar das mulheres aparecidas e falar, olha, ele ressuscitou, apareceu a Simão. Então, mas muitos ainda duvidaram porque não tinham ainda visto Jesus com os próprios olhos. Muitos perguntam, Tomé pediu para ver, né, se colocar as mãos. Muitos falam até hoje que Tomé é o discípulo que tinha pouca fé. Muitos falam isso. Pelo contrário, né, não tem nada a ver. Muitos daqueles discípulos, naquele momento, precisavam dessa resposta de Jesus. E 2, deram linha na pipa. Foram embora, foram para a cidade vizinha. Por quê? Por que eles saíram? Passaram com Jesus toda uma etapa, presenciaram de Jesus muitos milagres, mas foram embora, fugiram. Por quê? É como nós nos encontramos muitas das vezes na igreja hoje, não é isso? Presenciamos vários milagres, vários acontecimentos, encontramos várias vezes com Jesus na Eucaristia, no grupo de oração, mas na primeira ventania, forte ou fraca, nós fugimos.
Fugimos por quê? Porque o nosso coração não pertence totalmente ao Senhor. O nosso coração ainda está dividido com as coisas do mundo. O nosso coração ainda pertence ao mundo. Participo do grupo, venho no grupo, danço, pulo, oro, me expresso, tenho sentimento, porque o sentimento não quer dizer que eu estou totalmente envolvido. O sentimento é um ponto de união, mas não é a experiência do próprio Jesus. A experiência de Jesus se dá dentro de cada um de nós, e cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu momento de se encontrar com Jesus. E aquele foi o momento daquelas duas figuras bíblicas. Eles levantaram-se e voltaram atrás aonde estavam os 12. Por quê? Quem já leu essa passagem várias vezes, é uma passagem que todos nós, pelo menos uma vez, já ouvimos falar. 2 discípulos foram embora, caminhando para Emaús, e no meio desse caminho, Jesus se coloca no meio deles e começa a conversar com eles. Mas eles não conhecem Jesus. Outro ponto: por que não conheceram Jesus? Se caminharam com Jesus durante tantos anos, vendo Jesus evangelizar, curar, mas por que naquele momento não conheceram Jesus? Por quê? O Senhor dá a resposta: como são lentos de coração. Como nós, seres humanos, perdemos a visão do Senhor com pouca coisa. Como nós somos capazes de esquecer tudo aquilo que uma pessoa fez de bom para nós por um simples gesto de queda. Um irmão me trata bem a vida inteira, ele deslizou uma vez comigo, é o suficiente para me abandonar toda aquela carreira que ele teve comigo de coisas boas. Assim é com a igreja. Nós nos distanciamos de Deus por pouquíssimas coisas. E quando me distancio, eu esqueço quem é Ele, eu perco a visão da face do Senhor. E aconteceu a mesma coisa com aqueles discípulos, esqueceram quem era Jesus. Perderam o contato com o Senhor. Mas o Senhor é aquele que vai ao encontro. Eu estarei convosco todos os dias. Ele vai buscar aquele que Ele chamou. A quem Ele chamou, Ele vai buscar. Na hora certa, Ele traz de volta. E ao entrar naquela casa, Ele se coloca à mesa, e no partir do pão, os olhos se abriram. Uma experiência nova. Nós da renovação costumamos falar umas coisas que às vezes as pessoas criticam lá fora, não é isso? O batismo no Espírito Santo é uma coisa, para nós é muito comum, porque é o que nós vivemos, não é isso? Todos que são batizados no Espírito Santo sabem do que eu estou falando, porque é o comum da gente, é o que nós vivemos. O mínimo que nós temos que pedir todos os dias é esse avivamento do Espírito Santo, não é isso? Então essa é a experiência que eles naquele momento presenciaram. Voltaram a olhar para Jesus, e na mesma hora, quando aquele fogo renasceu no coração, não surgiu dúvida nenhuma, pegaram a bolsinha, levantaram e voltaram para trás. Posso até morrer agora pelo nome do Senhor. É o que acontece com cada um de nós. Nós várias vezes deixamos a palavra de Deus por causa de um coordenador, outro que não gosta de mim, por causa de uma situação estranha que não é de Jesus. Isso não é de Deus, isso é do inimigo. Qualquer situação de tropeço é do inimigo, não é de Deus. Deus não é estrada de tropeço, Deus é estrada reta. Deus nos faz caminhar sobre pétalas de rosas e não pelos espinhos. Os espinhos quem nos coloca é o inimigo. O inimigo coloca todas as atrocidades necessárias dentro da igreja, porque hoje o foco dele é a igreja. Somos nós que somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Mas nós, mesmo assim, com toda essa experiência, nós voltamos o nosso olhar para coisas do mundo e abandonamos a Deus. E aí perdemos novamente a visão da face de Deus. E aí facilmente somos enganados pelo inimigo. Quantos de nós se encontram em casa com dificuldades que nem eles sabem por quê? Quem aqui já participou, já teve alguma situação que você ficou totalmente emburrado com a igreja, mas quando você parou para pensar, você pergunta: meu Deus, por que eu estou emburrado? Nem você sabe por que você está emburrado.
Nem você sabe por que você brigou, que você discordou com aquela situação, mas você sabe o seguinte, que você não concordou e você saiu fora. Você deixou de lado. Nós estamos numa barca, que é a barca de Pedro. E por que eu falo que é a barca de Pedro? Porque na barca de Pedro tem uma particularidade, que é diferente de todas as outras barcas. Qual é a particularidade da barca de Pedro? Vocês sabem qual é a particularidade da barca de Pedro? Nós temos vários barcos nesse mar, mas a de Pedro é única, simples, mas ela é única. Qual a particularidade da barca de Pedro? E nós estamos dentro dela. É que na barca de Pedro tem uma pessoa em especial deitada no canto: Jesus. E justamente quando todos os ventos tentam tombar o barco, ele se levanta e acalma o mar. Então pense que na vida de vocês, na nossa vida, em todos os momentos o vento vem tentando nos tombar, bate de um lado para o outro. Você tem que fazer o quê? Firmar o pé e falar: eu estou na barca de Pedro, e essa barca carrega uma pessoa em especial, Jesus. E a hora que ele perceber que o vento está demais, ele vai levantar e vai falar: calma, chega. É por isso que nós costumamos falar várias vezes que Deus não dá para nós um fardo que nós não podemos carregar, não é isso? Desse ditado antigo: Deus não me dá um fardo que eu não consigo carregar. É justamente quando ele percebe que o vento está demais, que você não está aguentando mais, ele levanta e fala: calma, acala, chega. E o mar se acalma. Meus irmãos, basta que cada um de nós tenha no nosso coração a certeza de que eu estou nessa barca. Eu pertenço à barca de Pedro. E nessa barca está Jesus. Nessa barca está Jesus. Eu não preciso ficar com medo, porque ela não vai afundar, nunca. Porque o nosso Senhor disse, quando entregou as chaves para Pedro: nem a porta do inferno vai prevalecer sobre esta igreja que ele fundou com Pedro. Deu na mão de Pedro uma pessoa simples, sem cultura quase que nenhuma, pescador. Entregou nas mãos dele uma preciosidade que hoje nós percebemos e observamos e fazemos parte, que se espalhou pelo mundo todo praticamente, que começou com um grupo onde o nosso Senhor tinha que todos os dias corrigir, consertar, mostrar um errinho aqui, puxar para lá, todos os dias. Então não será diferente no decorrer da história até o dia que o Senhor voltar. Teremos atropelos, desentendimentos, teremos problemas sérios, problemas que não devem nem ser levantados, mas temos problemas sérios. A igreja passou por problemas muito sérios, e passa e vai passar, não é isso? Mas nós temos a certeza de que esta barca é a barca de Pedro, e que o nosso capitão é o Senhor. Ele está dentro da barca. Meus irmãos, quem de nós não presenciou na nossa vida, quem aqui nunca passou por situação de angústia profunda, aonde eu queria desistir de tudo, inclusive da igreja? Porque quando você anda para a igreja, parece que todos os problemas aumentam 100.000 vezes mais, não é isso? Está na rua, namora à vontade, as mulheradas aparecem para os rapazes, as meninas estão todas à vontade, entrou para a igreja, tudo dificulta. Tudo dificulta. Satanás, ele bota um laço, uma trava, tudo se encurta, tudo vai se afunilando para acabar com a nossa fé. Eu passei 2 semanas com uma gripe de matar, Fui para o Rio, fui visitar a minha família e peguei. Eu tenho renite, a renite acho que é choque térmico, eu nem me importei, cheguei lá, fiquei na água o tempo todo. Então a renite atacou de uma forma que ela me tombou mesmo, Aí eu cheguei, vim para São Paulo, foi nos 2 últimos dias que eu estava no Rio, a renite atacou. Cheguei aqui, fui tomar medicamento, pensei que estava com pneumonia, porque estava com muito catarro. O médico olhou, não, tá com muito, deu um medicamento lá que é um
que é pior do que você ficar doente, que tem os antibióticos que você toma, que é pior do que você ficar doente. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu passei uma semana de cão, fazendo minhas atividades na igreja e voltando para casa para deitar. Eu ia na igreja, fazia a atividade que eu tinha que fazer e voltava para casa para deitar. Era isso. Passava o dia inteirinho deitado, porque o corpo não aguentava, o antibiótico também tombando. Mas o que eu mais pensava? Né? O que eu mais pensava? O tempo todo pensando, meu Deus, por que a gente passa por tantas coisas que nós achamos que não é necessário, né? Na hora que está sofrendo, você fala, não tinha por que eu passar por isso. Por que eu passo por tantas coisas? E essa pergunta vinha. Quem coloca essa pergunta na nossa cabeça? É Satanás. Porque ele quer que você questione a Deus. Ele quer que você questione a Deus o tempo todo. Por que eu sou doente e não fulano? Eu que sirvo ao Senhor todos os dias, dei minha vida para Deus. Por que eu estou doente e não o ciclano que vive na rua aí, largado, fazendo mal para todo mundo? E você começa a ter esse questionamento com Deus. Mas aí eu me lembrei da barca de Pedro. E eu falei aqui para mim mesmo, se for da vontade de Deus, na hora que ele achar necessário, ele levanta e fala, chega. No outro dia, a gripe tinha passado, a rinite não estava mais atacada, e foi melhorando. Hoje, não estou 100% ainda, mas acabou aquela angústia, que a principal angústia é do coração. Então, na verdade, nós nos resumimos ao quê? Todo problema que nós criamos para nós mesmos, cria-se uma angústia. E essa angústia que faz com que eu me afaste de Deus, me afaste das coisas. Essa angústia, essa falta de resposta. Isso vai acontecer na nossa vida o tempo inteiro. Madre Teresa de Calcutá, para quem não sabe, ela teve um contato com Deus para dar o início da vocação, é claro, quando foi chamada. Mas depois ela teve um contato com Deus muito forte, onde ela saiu do convento para fundar a ordem que ela fazia parte. Só que diz a história que depois que ela criou essa ordem, ela não teve mais o contato com Deus. Nós chamamos de aridez espiritual. E diz ela que foi assim, o Senhor falou para ela assim mesmo: terás essa experiência de aridez até o último dia. E diz que o confessor dela diz que no leito de morte ela resmungava: Senhor, por que não falas mais comigo? Agora a pergunta é, por que aquela mulher, mesmo não tendo contato, essa experiência com Deus, ela simplesmente não parou? Pelo contrário, ela espalhou o trabalho dela pelo mundo inteiro. Por que ela não parou? Se viu uma aridez espiritual profunda. E nós que às vezes pegamos uma pontinha de aridez de nada, às vezes Deus fala, eu que não escuto porque eu não quero escutar, né? Mas ele fala que é aridez. Por que eu que tenho um pouquinho assim, às vezes, já caio em desespero e essa mulher não caiu em desespero? Por quê? O que vocês acham que tinha nela que fazia com que ela continuasse caminhando? A busca de Deus, gente. A busca do Senhor é que faz com que eu continue caminhando o tempo todo, mesmo às vezes sem ter resposta. É querer conhecer o Senhor, essa experiência com o Senhor. Cada um aqui vai ter a sua experiência. Uns vão falar em línguas rápido, outros vão imitar, não vão falar. É normal isso, porque você está na busca. Uns vão chegar ao ponto de entrar em êxtase, como eu tinha um amigo nosso que quando orava em línguas, isso na época da renovação é que não se podia entrar no Rio de Janeiro ou fazia parte de um grupo, que a gente não tinha igreja para rezar. Ele rezava na rua. E o padre, nós tínhamos, graças a Deus, Deus colocou um sacerdote na vida da gente, que ele vinha à noite, abria a porta do lado, nós entrávamos, passávamos a noite, virávamos à noite no Santíssimo. E tinha um amigo nosso que ele entrava em êxtase mesmo. E eu nunca consegui entrar em êxtase. Ficava olhando do lado, assim, meu Deus, por que ele está do lado? Nós estamos juntos e eu não consegui entrar. Ficava numa bronca danada, né? Ah, por quê?
Mas por outro lado, todos os outros dons Deus espalhava. Até você entender isso, que você tem um dom específico, que é por esse dom que Deus quer trabalhar na sua vida, você não vai conseguir levantar e voltar para trás. Porque você vai estar sempre pautado no dom do próximo. Você vai estar sempre olhando aquele irmão que ora, aquele irmão que canta, aquela irmã que intercede. O que eu faço? Tem que buscar o que você tem de bom. A irmã falou para você, olha, vamos colocar na mão do Senhor hoje aquilo que você tem de ruim. E eu já fui jogando ali um monte de coisa. Olha, pega Senhor para você que eu não quero mais, não me interessa. Já vai levando, entendeu? Mas é assim, se você não tem essa intimidade, se você não tem essa intimidade com falar, Senhor, isso não presta. Eu tenho, mas não presta. Toma, já, ó. Não tem como, gente. Estar diante de Deus, na presença do Senhor, como nós estamos sempre, aqui ninguém aqui... Quem aqui vinha pela primeira vez no grupo? Quem está pela primeira vez aqui no grupo? Tem alguém? Tem alguém? Mas já é irmã de caminhada? Ou veio da Assembleia de Deus? Já é de caminhada. Minha mãe foi da Assembleia, minha mãe agora é batista. Já é de caminhada. Então, meu irmão, ninguém aqui não conhece a palavra de Deus. Todos conhecem. Nós não estamos pregando para pessoas que não conhecem, que já não tiveram o mínimo de intimidade possível para estar diante de Deus. Então é necessário que nós, como outros santos, Madre Teresa, Padre Pio, vai ver a história de Padre Pio. Quem quer passar por aquele sofrimento que ele passou? A igreja negando o homem. O próprio homem todo podre, com a mão toda... E ele vivendo ali. Por quem quer viver aquilo? Só quem quer buscar o Senhor de verdade. Só quem quer estar diante de Deus de verdade abraça tudo que o Senhor coloca no nosso caminho. João Paulo II morreu praticamente, como o Ratzinger falou, né, o Papa Bento, ele morreu como uma múmia, mas uma múmia preenchida pelo Espírito Santo. Aquele homem deu a sua vida até a última gota de sangue, a ponto de não poder nem mais andar. Mas ele falava, quando ele pôde se expressar, ele falou que o que regia a igreja era o Espírito Santo, e que naquele vaso velho ainda estava preenchida pelo Espírito Santo, que no dia que não estivesse mais, ele não estaria mais ali. Então nós temos que ser assim, todos os dias buscar o Senhor, custe o que custar. Todos os dias perguntar, Senhor, por que eu não consigo estar diante de Ti? E Ele vai te mostrar, porque você vive assim, porque você faz isso que deve ser arrastado da sua vida, porque você ainda caminha por esses caminhos aqui, ó, com aquelas pessoas que você deveria já ter se afastado, para que elas percebam que você é ponto de Deus, para que possam ter uma referência. Porque as pessoas, para se converter, tem que ter uma referência, e às vezes você é a referência, e você não sai, não se afasta, permanece no meio daquele mesmo caminho, com toda dificuldade, com todas as coisas erradas, você permanece ali na vida errada, e você não percebeu ainda que você é a referência para trazer aquele irmão para dentro da igreja. Todos os dias perguntar ao Senhor, mulherada, não deixe de rezar. A mulher na igreja é ponto fundamental, desde o início. Essa mulher que foi citada, que todos falavam mal, era uma prostituta. Ela foi abençoada por Deus com o perdão. Ela entra naquela casa, como a irmã falou, descumprindo todos os preceitos, levando todo mundo a ficar com o queixo caído, porque tanto que questionavam, eles deixaram a mulher entrar para ver a atitude de Jesus, porque ela deveria ser arrancada e posta fora, porque era uma mulher impura. E ela vai aos pés do Senhor orar. Não deixem de orar pela igreja e pelos seus. Santa Mônica rezou durante um bom tempo para que o filho se convertesse. Então quem tem filho na droga, parente na droga, um irmão, um sobrinho, um amigo, reze por ele. Reze, porque na hora certa o Senhor arrasta ele para fora. Na hora certa o Senhor traz ele para perto de você. Ah, mas no final da vida, nem que seja no final, eu quero que Deus me arraste no final da minha vida, mas eu quero estar com Ele. Eu quero que Deus no final da minha vida me dê a oportunidade de falar, Senhor, eu quero estar contigo.
Reze, reze, reze. Agora os homens, sejam exemplo para os jovens. A juventude hoje, falta na juventude a presença masculina. Falta no jovem de hoje um homem de caráter que saiba falar para o filho: isso está errado. Quando você fizer isso, você vai estar levantando a cabeça, reconhecendo o Senhor e voltando para trás, para se encontrar com os 12 para morrer. Jovens, não se arrependam de estar na igreja. Não se sintam constrangidos, nem tampouco, como diz lá fora, não é isso? Um bando de careta, não é isso? Mentira, mentira. O mundo engana, ele cega. Eu posso falar porque eu fui do mundo, e muito do mundo. Não nasci seminarista, não caí do céu, não. Nasci num povo, dentro de um bando de tumulto, vivi um mundo de tumultos. Então o mundo cega, e depois cospe você ali na sarjeta. Jovem, não se arrependa de estar dentro da igreja. Não se arrependa de estar diante do Senhor. Seja luz lá fora. Eu vim pedindo a Deus essa semana: Senhor, me passou uma passagem, essa passagem já conhecia. Então, quando você conhece a passagem, corre o risco de você começar a devagar e falar sobre temas teológicos em cima daquela passagem, porque você já conhece. Então você acaba nem se preparando. Então, o que eu costumo fazer quando às vezes eu sou chamado para pregar em grupo, eu peço ao Senhor uma contrapassagem. Senhor, me dá uma passagem que eu possa estar trabalhando em cima. E não vou mentir para vocês, eu passei uma semana ruim. E nessa semana como eu fazia minha atividade na igreja e voltava para casa. E pedindo ao Senhor, sempre me vinha na cabeça a questão do vaso novo, a pessoa que tem que ser uma pessoa nova. Deus nos chama a ser pessoas novas, criaturas novas, revigoradas, fortalecidas, transformadas na unção de Deus. E veio para mim também aquela passagem da árvore. Toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E toda árvore má produz frutos ruins, maus. Então nós somos chamados a ser o quê? Nós hoje estamos como? Não se sintam melhores que ninguém. Todos nós somos de início árvores ruins, porque nós estamos dando muitos frutos ruins ainda nesse mundo. Então nós temos que pedir a Deus o quê? Senhor, me transforma da raiz até a última folha numa árvore boa, para que eu não tenha que ser cortado no final da história. Então todos nós, meus irmãos, produzimos ainda frutos ruins. Quando falamos mal das pessoas, quando deixamos de amar. O maior pecado do ser humano é a falta de amor. Qual é o maior pecado do ser humano? Qual é o maior pecado da geração de todos os tempos? É o não amar. Porque gera todas as outras coisas. Por que uma mulher mata um filho brutalmente? Porque ela não ama. Por que um homem mata uma esposa brutalmente? Porque não ama. É a falta de amor. O pecado do século e de todos os tempos é a falta de amor. Porque se não fosse assim, o nosso Senhor não teria vindo a esse mundo nos ensinar o quê? A amar. Quando perguntaram para ele: Senhor, quais os maiores mandamentos? Quais são os maiores mandamentos da lei de Deus? Quais são os maiores mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele fez o quê? Resumiu tudo no amor. Amar a Deus e ao próximo. Já falando para cada um de nós: quer viver bem? Quer seguir meu caminho? Quer se encontrar com Deus? Quer estar na presença de Deus? De verdade? Ame. Ame. Ame o próximo.
Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Quem? Nossos irmãos? Quem é o nosso próximo? Toda pessoa que Deus coloca no nosso caminho. Esse é o nosso próximo. Então você passa na rua, tem o seu próximo perto e você não dá bom dia para ele. Nosso próximo não é o meu irmão dentro de casa, não é minha mãe. Jesus provou isso quando falaram: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então todos nós temos que dia após dia nos aproximar dos próximos. Os próximos são todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. E aí você vai fazendo o quê? Transformando os frutos ruins da sua vida em frutos bons. Por que os santos da nossa igreja, eles caminham arduamente no sentido de todo dia tentar aperfeiçoar uma situação que para o povo não é comum? Por exemplo, São Francisco. São Francisco vivia numa época onde tudo era meio que virado, né? A própria igreja está meio virada. O que ele faz? Ele recebe um chamado de Deus: muda, transforma a minha igreja. Ele começa por ele mesmo, abrindo mão de tudo. Diz a história que ele ficou pelado para poder nem a roupa do pai ele levar, porque o pai não era verdadeiramente cristão. Ele entregou tudo, a roupa do corpo, saiu de casa nu. Pai, agora eu estou entregue ao Senhor. Os nossos santos praticam dia após dia a virtude, as virtudes. É assim, gente, a fórmula é essa. Se você todos os dias pratica a virtude, o seu corpo, o seu ser, ele é condicionado a fazer o quê? A repetir várias vezes aquilo que você... Professor de matemática, ele sabe de cor a tabuada, porque todos os dias ele vai falando para ele mesmo, então decora. Como que é com a vida? Se você aprende todos os dias a levantar: meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe. Primeira instância, aquilo soa como algo, olha, fala a primeira vez aquilo, na hora você fica assim: meu Deus do céu, a pessoa pensou que eu sou doido. Vai falando aquilo direto. Entra no seu sangue. Ou seja, você já adquiriu para você uma virtude. E você começa a adquirir virtudes todos os dias. Então os santos falam isso para a gente: pratiquem as virtudes diariamente, que vai levar vocês a encontrar-se com Deus. E assim as nossas boas obras vão se resumir em bons frutos, e os nossos frutos ruins vão sendo largados pelo caminho, porque não prestam mais, e não pesam mais a nós, porque nós não queremos mais. Nós deixamos de lado. São Lucas, ele é interessante, porque ele mostra para nós um Senhor que explica as coisas, não é isso? Quem lê o Evangelho de Lucas, percebe que ele é detalhista, ele vai explicando as coisas. Nessa passagem mesmo diz que o Senhor conversa com os discípulos, explicando as Escrituras para ele. Meus irmãos, isso é proposital, porque para nós o Senhor tem que ser aquele que explica, porque nós vivemos a vida inteira perguntando, é o tempo todo. Então nós temos nosso consciente que o Senhor é um professor, que ele o tempo todo passa me explicando uma coisa. Eu tenho um problema, eu pergunto, ele me explica. Mas na verdade o Senhor é assim? Na verdade o Senhor é assim? Ele tem que ser assim? Não, devemos mudar a nossa pedagogia. O Senhor é aquele que deve ser experimentado. É aquele que deve ser convivência, comunhão. É aquele que faz parte do meu dia a dia. Porque Ele em si já traz as respostas. Quando eu comungo do Senhor, comungar do Senhor não é participar da missa, comungar da Eucaristia. Quando a gente fala comungo do Senhor, significa quando eu participo da vida de Cristo.
Porque muitos comungam do Senhor e não participam da vida de Cristo. Quando eu participo da vida de Cristo, eu concebo em mim mesmo a graça necessária para obter todas as respostas. Como Santo Agostinho fala, não é isso? Chega um ponto que a minha razão se cala, porque não tem mais motivo para me pensar, porque não tenho mais resposta, e aí eu necessito da fé para dar aquele salto. Então a fé, quem vai fazer o quê? Vai dar o salto necessário. Quando eu me deparo com a Santíssima Trindade, não sei explicar, Agostinho se depara com aquilo, como que eu vou explicar a Santíssima Trindade? Chega uma hora que ele não tem mais explicação. A razão dele para, e a fé que ele tem dá o salto. E esse salto significa experiência. Aí ele passa a experimentar da Trindade. E não tem necessidade de responder mais nada, porque o seu ser está preenchido com a graça de Deus. Assim com cada um de nós. Quando tiverem as dúvidas de vocês, nunca se coloquem com pessoas negativas que vão correr fora da barca. Lembre-se do que eu falei, vocês estão na barca de Pedro, e essa barca de Pedro tem Jesus. Lembre-se do que eu falei, essa barca de Pedro tem Jesus. Eu tenho dentro da minha casa um exemplo muito bom de vida cristã, que não foi da Igreja Católica. Minha família é protestante, vocês já falei, vocês sabem muito bem disso. A minha mãe tem um exemplo fortíssimo de quê? Sinceridade, amor pela igreja e dedicação. Hoje eu sou católico. Por que eu sou católico? Por que você acha que eu sou católico? A minha experiência foi essa. A minha experiência foi essa. Não é da minha mãe. João Paulo II falou abertamente: eu não quero que ninguém deixe de ser batista, assembleiano, judeu. Seja verdadeiramente aquilo que você realmente é, cristão. Ele inclui o judeu. Por que ele inclui o judeu? Porque são nossos pais na fé, não é isso? Então, a minha experiência de Jesus é essa, católica. Eu me encontrei com o Senhor aqui. Não foi lá. Ah, mas foi necessário que eu passasse por lá? Foi necessário. Eu conheci o Senhor na igreja da minha mãe, conheci. Só que a minha experiência, o desvendar dos meus olhos, o olhar para o Senhor e conhecer o Senhor, foi no partir do pão, foi aqui. E é por isso que eu estou aqui, caminhando todos os dias em busca desse Senhor. Então nunca abandonem essa busca. A aridez vai vir e mexe, você vai ter aquele momento de aridez na vida. O que é a aridez? É a falta de resposta do Senhor. Você vai perguntar, e Ele não vai te responder. Isso se chama aridez espiritual. Quando chegar a esse ponto, faça como Madre Teresa. Busquem. E ela buscava. Já que o Senhor não quer falar, continuarei perguntando. E continua. Porque a aridez significa falta de resposta, não falta de presença. Porque o nosso Senhor, Ele está presente na nossa vida em todos os momentos. Em todos os momentos. A aridez espiritual significa falta de resposta, não falta de presença. Amém? Mas irmãos, vamos ficar de pé um instante. Eu vou pedir que o grupo agora conduza essa oração, porque eu preciso voltar lá para a comunidade de São Benedito. E eu queria dizer para vocês que estar aqui, não é isso? Pretendo estar outras vezes. É uma graça muito grande, não é isso? Eu vim do Padre Douglas, vocês conhecem o Padre Douglas? E lá no Padre Douglas a gente fazia uma coisa muito interessante. Não conseguimos fazer aqui ainda, porque estamos muito pouco tempo. Então lá a nossa juventude lá não é mais bem parecida com a juventude daqui, não é isso? Jovem tem que ser... Como que jovem tem que ser na igreja? Débil mental mesmo, louco, é isso? O jovem católico, ele é louco, ele não é normal.
estar na Igreja Católica hoje, nesse novo alvorecer da igreja, significa que nós estamos loucos. Ser jovem hoje, para Deus fala assim, tem que ser meio débil mental. Tem que estar à disposição do Senhor. Tem que se entregar ao Senhor em todos os momentos. Tem que aceitar estar perto de Deus, mesmo quando a tentação nos leva para fora. Ser jovem de Deus hoje significa renunciar à minha sexualidade desacerbada, não é isso? Descontrolada. Significa abrir mão do meu egoísmo, jogar para fora muitas coisas ruins. Ser jovem do Senhor é isso. Então isso significa ser meio débil mental, meio louco. E eu vivi no meio de jovens que eram assim. A gente se encontrava na rua numa festa, sabe? Abraçava, pulava, gritava. E as pessoas perguntavam, nossa, que pessoal demente, né? Somos demente mesmo. Demente para Cristo, não é isso? Fale o que quiser falar. Porque o que nós queremos, na verdade, é isso. Todo mundo chega na igreja doido para dar um abraço no irmão. Para chegar, tocar, dar um abraço. Onde você estava, que eu não te vi mais essa semana. Mas a vergonha faz com que a gente faça o quê? Tudo no canto, igual um bando de pateta parado, não faz nada, não é isso? Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos cada um dar um abraço no outro, bem dado, bem apertado, e vamos falar, Senhor, eu queria que o meu irmão nesse momento recebesse uma graça muito importante. Peça para o irmão nesse momento um abraço, e abrace o irmão, porque é necessário que nós tenhamos esse contato. Deus está na comunhão. Deus está na comunhão. Peça ao Senhor nesse momento que toque em sua vida. Lá no Rio de Janeiro nós tínhamos uma senhorinha que nos ajudava, a Dona Maria. Ela sofria de um problema nas pernas. E ela morava no topo de um morro, assim, ó. Eu nunca vi aquela mulher murmurar, sabendo que ela estava com as pernas doídas, mas ela descia para ir no grupo de oração. Mas onde era o nosso grupo? Na rua, porque a gente não podia se reunir na igreja. Hoje nós podemos, hoje vocês podem. Hoje vocês têm igreja para se reunir. Mesmo que vire e mexe, falte luz, mas vocês têm igreja, vocês têm grupo. Louvem a Deus por isso. Peça a Deus sempre que toque nos corações de cada um de vocês. Peça ao Senhor que mude a sua vida. Senhor Jesus, eu te louvo nesse momento, Senhor. Porque tudo que queres, Senhor, que cada um de nós realize a tua vontade, Senhor. Simplesmente a tua vontade. É o meu coração, Senhor, que às vezes se coloca em posição contrária à vossa vontade. Peço ao Senhor nesse momento, Senhor, toque em minha vida. Transforme a minha vida, Senhor. Modifique, Senhor Jesus, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras. Transforma o meu ser em um ser novo, Senhor. Eu quero ser um jovem do Senhor. Eu quero ser um jovem do Senhor. Eu preciso, Senhor Jesus, ter essa experiência para poder voltar atrás, Senhor. Eu quero reconhecer a vossa face, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor, por tudo que faz por cada um de nós. Toque em meu coração, Senhor. Modifique esse coração tão ambicioso, tão ganancioso. Transforme, Senhor Jesus, esse coração. Eu preciso amar, Senhor, amar a Ti, amar a todos, Senhor Jesus. O amor é o sinal, Senhor Jesus, da Sua presença em minha vida. Senhor Jesus, toque nos meus olhos, Senhor. Tenho visto tantas coisas, Senhor, que não consigo mudar, Senhor. Transforma meu olhar, Senhor Jesus, em um olhar para Ti. Penetra o meu pensamento, Senhor Jesus. Todas as mazelas nesse momento o Senhor está tirando. O Senhor está levando para fora todas as coisas ruins, como a nossa irmã colocou no início. Está jogando lá fora. E não é para ninguém pegar lá fora de volta, não. É para largar lá, entendeu? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fortaleça a cada um de vocês.
Glorificado seja o nome de Jesus por todos os séculos dos séculos. E nós continuamos assim, sustentados. É assim que a igreja se mantém, sustentados pelas mãos do Senhor. Então aí do jeito que você está, sustentando, abraçado com esse irmão, olha bem para ele, olha bem para ela, e diga: conte comigo. Assim como nós dizemos para o seminarista Jonas: conte conosco, com as nossas orações, com a nossa intercessão, conte conosco. Isso cabe para todos nós. Nós levamos o irmão Jonas no nosso coração, nas nossas orações. Mas eu queria que você cantasse essa canção. Continue agarrado aí, abraçado aí, porque você vai sustentar esse irmão, essa irmã na oração. Quantas vezes ao longo da nossa vida, como o irmão dizia, a gente não teve vontade de largar tudo, de achar que não vale a pena ser de Deus, que tudo isso aqui é uma grande ilusão, porque você se decepcionou com o irmão de ministério, porque você se decepcionou com o padre, porque você se decepcionou com o coordenador, porque você entrou na igreja e alguém não te deu a paz, não te deu boa noite. Às vezes acontece, porque nós precisamos ser sustentados na oração. E a igreja, ela é sustentada pela oração. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está aqui hoje, seja pela primeira vez, você que já está na caminhada, Deus atraiu você. Você foi seduzido pelo Senhor. E agora não dá mais para voltar. Você é de Deus. Fala para a pessoa que está aí, você está abraçada. Você é de Deus. Você é de Deus. Vamos cantar isso. Não dá mais para voltar. Mais pra voltar. O barco está em alto mar. O barco está em alto mar. Não dá mais. Canta. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Levanta a mão do seu irmão e diga para ele: não dá mais para voltar. Mais pra negar. O mar é Deus. O mar é Deus. E o barco sou eu. O barco sou eu. E o vento forte E o vento forte que me leva para frente me leva pra frente. é o amor de Deus. É o amor. Canta mais uma vez, sustentando a igreja na oração. Dá Oh, não dá mais pra negar. o mar é Deus. E o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos aquela sensação de que nós estamos nos perdendo na estrada. Mas é que a gente olha para trás e aquilo que a gente tinha como perda, aquilo que a gente achava que, meu Deus, larguei lá, já não faz mais falta, já não faz mais diferença, porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Tudo aquilo que é sonho para você é sonho de Deus. Vento forte. E é este vento que te impulsiona, que te leva, caindo, levantando, confessando,
jejuando, orando, caminhando. Por isso quando a gente olha, não dá mais nem para ver o porto, porque nós somos impulsionados pelo Espírito. Glória a Deus. Não dá mais para ver o porto, porque a nossa meta é muito maior. Sai do raso, meu filho. Sai do raso, minha filha. Vai mergulhando, vai avançando. Deus não quer você com o pé na água. Deus quer você com o corpo todo mergulhado. Sai do porto, sai do cais. Avança, 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 cristão. Avança, igreja de Jesus. Avança. Deus te quer nas águas profundas. Não olha mais para trás, porque o servo que olha para trás não é digno do reino. Aleluia. E canta isso. Não dá mais para ver. Não dá Nem mais para ver. nem mais pra Aquilo que você ver tinha como segurança, o porto que aquilo que você tinha como seguro, ficou para trás. Aleluia. eu sou impulsionado A a desbravar um outro mundo. um novo mundo. Levanta a mão do teu irmão e canta para ele. Não dá mais pra negar. O mar é Deus. O mar é E Deus. o barco. E o barco sou eu. E o vento forte. E o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Canta, juventude. Canta, igreja de Deus. Já não dá mais para voltar. mais pra negar. O mar é Deus e o barco Sou eu. e o Oh, vento rebalabassúria. forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Escuta isso, querido. Ouçam a coisa. O mais bonito do amor de Deus por nós. E aqui está a grande graça. Porque como São Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Porque não são as nossas virtudes, não são os nossos méritos, não é aquilo que nós sabemos fazer de bom que nos atrai para Deus. É justamente as nossas enfermidades, é justamente as nossas feridas. Não sei se foi aqui que eu disse na minha última pregação, mas se eu disse eu vou repetir, se eu não disse eu vou falar. Que Deus não nos vê como indignos, Deus nos vê como necessitados. Nós somos necessitados da graça. Quem nos vê como indigno é o diabo. É ele que quer pôr isso na nossa cabeça. Isso não significa que sejamos bons o suficiente, mas significa que somos dependentes de Deus. Mas o chamado que Deus tem para a sua vida não dá mais para voltar. Porque aonde você for, o Senhor vai te buscar. Aonde você estiver, o Senhor vai te alcançar. Porque você tem a marca da promessa. Você tem o selo do Cordeiro na tua testa. Você está marcado com o sangue do Cordeiro. Você foi selado no sangue do Cordeiro. E não importa os caminhos por onde você andou, o Senhor te quer de volta. Volta para casa. Volta para o seio da igreja. Volta para casa. Aqui é o teu lugar, querido. Aqui é o teu lugar. E não pense que você vai encontrar aqui pessoas perfeitas, porque somente quando o perfeito vier é que a imperfeição vai desaparecer. Mas você vai encontrar um povo pecador, mas que luta, que caminha, que chora, porque tem desejo do céu.
Então você está na Santa Casa de Misericórdia. Você está no lugar certo. Aqui é o redimido dos pecadores. Aqui é onde nós recebemos consolo para as nossas aflições. Então você que estava tanto tempo afastado de Deus, talvez você venha no grupo todo sábado, mas estava afastado de Deus. O Senhor está te convidando hoje a uma unção nova, a rever onde você caiu, a retomar a sua vida e a voltar para casa. Amém, queridos? Vamos terminar cantando então o refrão. E você vai dando uma grande salva de palmas ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero voltar, eu não quero mais voltar, Senhor. Não dá. Diga, igreja. Mas pra negar, O mar é Deus. o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá, não dá, só vocês. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Glória a Deus. Deus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Glória a Deus. Se foi para o ministério, tá bom as palmas. Agora, se foi para Jesus, pode ser melhor.